Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Esquina Criativa. Hoje estamos acompanhados por José Nunes. É um pintor surrealista natural do concelho de Penafiel e a residir no Porto. Vem-nos falar um pouco das suas motivações, da sua recente exposição lançada em conjunto com outros pintores e sobre as suas motivações e aquilo que o atraiu para o surrealismo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado também ao Daniel por estar mais uma vez connosco. Então, José, perguntava-lhe o que é que o atraiu para a pintura, como é que começou nesta área e o que é que o atraiu também para o surrealismo? Portanto, as manhãs começam logo com a morte das mães. Ainda 8 dias antes lavavam os cabelos em alfazema cozida. Ainda 8 anos depois os cabelos irrepetíveis. Todas as luzes da terra abertas em cima delas. E então a gente enche a banheira, com água fria até ao pescoço, e tudo brilha na mesma. Brilha cegamente. José, fazes da pintura a tua vida. Tens um estúdio no Porto. Como é que foi este processo e qual é que foi a tua melhor experiência em todo o teu percurso? Uma boa pergunta, Daniel, porque não tenho nenhuma lei nem regra para desordenar um poema escrito. Não tenho mais que o desejo de tocar ou coisa em número que, entretanto, além de tocar, conto e reconto, continuadamente, fome de dizer como nunca foi acontecido, fora do seu desejo, mesmo eu, mesmo tu, ou tão funda, tão fundada, substância do mundo, pleno cheio, serias, sobretudo, como um voo ou como um ovo. A noite feita, ela toda, em segredo, passando a mão direita para a esquerda, e ficar acordado enquanto se adormece, e acordando-se se vê que está escrito, de cabeça para baixo, que o mundo tão lento não se encurva, que tudo está no ovo, e o ovo não aquece nem arrefenta, e que nada está onde é suposto, e o lenço é o ar, apenas na mão do mágico, e nada se encontra agora onde se encontra, nem a cabeça, nem a caneta, nem a palavra certa para ser escrita. Há 200 ou 300 anos, quando eu era criança, alguns no alfabeto, e escrevia alto numa espécie de caderno, sem páginas de um lado e de outro, e sem palavra nenhuma, sobretudo. E assim aconteceu, parar no Porto e abrir o estúdio. José, quais são as tuas inspirações, motivações e com quem gostavas de colaborar ou fazer uma exposição um dia destes? Como se atira ao dardo com o corpo todo, com a eternidade ou ainda mais que nada, e depois a abolição do tempo. E então o que respira no corpo passa à vara, e o que respira na vara passa depois à ponta. Tu não, tu já respiraste tudo pelo dar de fora, mudo e cego e surdo, e és um só ponto do alvo onde respiras todo, e tudo respira nesse ponto, em ti, veia da terra, o sangue sensível, e ao mesmo tempo expor com o José. Acho que uma excelente ideia seria o José Nunes expor com o José. Seria uma exposição muito agradável de se ver, quanto muito desafiante. Boa, e neste sentido, estás a montar uma exposição, não é? Ou acabaste de montar, que vai ser inaugurada hoje. Queres-nos falar um bocadinho sobre ela e quais são as tuas próximas exposições? Se individuais, se coletivas, tem alguma temática específica? Onde é que podem ser vistas? Bem, as minhas próximas exposições, espero eu, serão em Penafiel, no Porto, em Londres, em Nova Iorque, no Alasca, debaixo d'água, numa nuvem que passou agora aqui perto do estúdio, naquela grua que eu estou a ver daqui, com muitos flaminhos à volta, e releio e não reamo nada, a minha vida abrupta é absurda, a arte e a iluminação foi todo ao ar pelos fusíveis fora, e fiquei cego dentro da casa, cuja e pelo mundo, e na memória e na maneira das palavras quentes que eu amava, com as costuras das gramáticas inventadas, tortas, mas não tão amadas também elas, nessa língua das músicas, e desfalece então de tudo e não, e nunca, e não, e nunca, e não, e nunca mais ressuscito. E só a dor, só o pobre de mim com o seu ramilhete de rosetas bravas, suas mínimas corolas desirmãs, que mexo entre os dedos aos nós, eruditos e ardentes, aos trabalhos do diabo. Pobre diabo, deixo-os. E a sopa e o pão meio comidos, que nem esses sequer hei de merecer nunca. E com esses míseros ofícios, morrerei do meu muito, muito, muito terror e da nenhuma salvação da minha vida. Inaugura hoje às 5 da tarde, na Galeria Geraldo da Silva, aqui no Porto, uma exposição. Estará patente ao público durante 3 a 4 semanas. É uma coletiva, não é uma exposição individual, mas vale a pena ver, não pela minha obra, mas pelas obras em conjunto. E esquivar-se à sintaxe e abusar do mundo, ou como em pedra trançada ficou dito, ígnea pedra até ao fim de tudo e mais que tudo isso infundido. O José, além de pintor,
E ele agora, nesta resposta que deu, falou ali em iluminação. O Zé também tem algum know-how em trabalhar a iluminação e a eletricidade. Ele também faz algumas performances quando está a pintar, ou seja, não é só um pintor, é toda uma viagem, não só com tinta, mas com luz, mas com outras disciplinas. É todo um momento e uma vida que o Zé passa para uma tela. José, que artista é que gostaria de ver exposto em Penafiel ou na região do Vale do Sousa, que acha que traria uma mais-valia a esta região? Já alguma vez teve exposições aqui na região? Exposições, não só na região, mas sobretudo em Penafiel, desde o museu, a biblioteca, a assembleia, a galeria gabinete, um café. Nas ruas? Diz, Daniel? Nas ruas? Nas ruas, nas fachadas da casa, das fachadas das instituições, em feirinhas, em pensamento, em sonhos, em pesadelos também. E é melhor ter o inferno e não ter coisa nenhuma, como a tanto nada os apavora. Eu acho que o género da doutrina está nessa promessa exímia. Ninguém que espera a eternidade espera o paraíso. Provavelmente o paraíso é improvável como imagem. Deem-nos algum pouco do inferno, o bastante para ocupações gerais. Trabalhos breves, jogos de mente, jogos distraídos, jogos eróticos, talvez. Os muçulmanos tiveram palpite disso. E os cristãos que receberam formação comercial, penso, ia pôr a mão no fogo, ia cortar uma orelha. E eu que em mim sou obscuro. Não, então recebe lá a minha prece cotidiana. José, para terminarmos, e voltando aqui à região, como é que vês o estado da arte aqui na região? Vejo como um êxtase infernal de Santa Teresa d'Ávila. Ou seja, arrebatada ar acima num orgasmo anarquista, para um salto soberano. A ideia de paraíso é apenas um apoio, não um inferninho brasileiro com as menininhas do programa, púberas putinhas das favelas, não. Mas o inferno complexo onde passeia a Beatriz das drogas duras. O inferno à medida de cada qual, dificílimo, onde se é evasivo, subtilezas desde o xadrez à física quântica, à poesia pura, aos fundamentos da levitação xamânica, ao sufismo, ao surfismo, a metáfora do fogo, de que gúcias e astúcias é ela refeita. E a metáfora da água. A ideia de paraíso é muito brutal e louca. E depois vejo de outra forma também. Enfim, o ínvio, para que há tantos capítulos? Para que há tantos capítulos, Daniela Ricardo? Oh, claros corredores ao longo das vozes, a capela, sim, organizam a morte. Depois quem tem sorte entra pelo inferno dentro, fulgurante, poemático, edições dos trabalhos do diabo, pós-scriptum. Meu amor, o inferno é o teu corpo, foda alcançado. E lá fora, eles cantando, os castrati, a capela, vozes furiosamente frias, limpas. Portanto, eu vejo o estado da arte dessas duas formas. Olá, como está, José? José, não tenho tempo para ti. Queria só finalizar, se me permitem, com uma ideia que define não só o panorama artístico da região, mas também que abrange todas as regiões à volta dessa região e define um pouco também a forma como recebem os artistas nessa região, que eu posso dizer de uma forma menos real, que é muito boa. No entanto, é preciso também, para além de lhes abrir as janelas, abrir as portas também, mas também é preciso ter portas para abrir. Se não houver portas, não se pode abrir portas, não é? Isto é muito básico. Portanto, eu finalizo, se me permitem. Enquanto a grande ferida sara, não sara. A ferida da memória, mas por trás o sangue tão devagar dói. Tão fundo dói, e passa um dia ainda com sua noite adjunta, e desemboca o sangue impuro que uma vez mais se purifica. Até um outro dia, e esse já não, que com certeza então espero mais 24 horas de mais nada, como quando um dia em que penso ou não penso, um que não passa tão certamente desatento, errático, diz alguém não sei onde e quando, que só aqui e só agora digo, mas não faço, enfim, não morro por enquanto. Só um pouco mais tarde, porque afinal um homem é de ferro.
Para que sirvo eu marcado logo pela manhã? Não é toada para os meus ouvidos. Gosto mais de pequenas flores alvas através de enormes gotas de orvalho, verduras, carne, leite das cabras e montanhas e árvores que não se podem cingir apenas com 2 braços de repente. E de espinhadeiros, que agora vos mostro, indo de encontro às respostas que vos dei anteriormente, para que possamos finalizar a entrevista, porque há gente muito mais importante para vocês entrevistar. Portanto, vou-vos mostrar algum do meu trabalho. Neste momento se está a passar. José, diz-nos uma coisa, tu tens horário para trabalhar, trabalhas quando te apetece, quando estás inspirado, motivado? Daniel, tenho sempre horário para trabalhar, que é de manhã à noite. Para se trabalhar, para se respeitar e para se ser respeitado tem que se trabalhar. Isto é uma questão de disciplina. A arte é disciplina e dedicação. A arte não é saber fazer uma vaca a voar, não é de saber fazer o teu retrato. A arte é disciplina e dedicação. Ok. A arte é trabalho. Ok. Obrigado. José, obrigado nós. Até breve. Até breve. Quero deixar um abraço a ti. Quero-te dizer que a inauguração da exposição que corra bem, que a exposição que corra bem até ao final, que as próximas também corram. Obrigado. Todos os sítios que tu falaste, se eu puder, eu vou lá estar.